Opa, gente, tudo bem com vocês? Eu não tô muito bem. Pra quem não sabe, eu tô careca. Eu não queria fazer isso, mas vou dar uma prévia pra vocês. E pra você que tá se perguntando por que eu fiz isso, é porque próximo da data de lançamento desse vídeo eu passei no vestibular. E eu tô muito feliz e isso é basicamente uma transição, né? Um trote ridículo que a gente tem que passar. Ai, eu tenho muita saudade do meu cabelo. Mas ignorando esse fato, eu gostaria de agradecer vocês pelos 100 inscritos e pelo desempenho do último vídeo. Realmente estou muito feliz e eu espero que a gente continue crescendo ainda mais. Então, se você gosta do meu conteúdo, gosta do meu trabalho, não se esquece de se inscrever, de compartilhar esse conteúdo, porque eu vou ficar muito, muito feliz. E eu também tava pensando numa coisa que, caso a gente consiga bater 10 mil inscritos antes do meio do ano, eu vou pintar o meu cabelo de um jeito maluco. Tem alguns exemplos aí na tela. Então, compartilhem esse vídeo. 2020, para a maioria das pessoas que estão assistindo esse vídeo, pode ter sido considerado o pior ano de suas vidas, com uma lista enorme de catástrofes e eventos completamente caóticos, desde os furacões fortes nos Estados Unidos, as queimadas intensas na Austrália, a explosão no porto de Beirute, protestos antirracistas por conta da morte do George Floyd e as crises financeiras ocasionadas principalmente pela pandemia do Covid-19. E as medidas de distanciamento social e os lockdowns afetaram completamente a dinâmica da sociedade, fazendo com que escolas, comércios e várias empresas fossem fechadas, além de aumentar muito o número de casos de trabalho informal e de pessoas com doenças mentais. E o que antes parecia uma pequena enchente no mundo globalizado como o nosso acabou se tornando uma grande inundação. Tudo isso graças ao isolamento, às incertezas econômicas e principalmente com o receio com relação à saúde. Tanto que a perda de empregos e a instabilidade financeira afetou a realidade de muitas famílias brasileiras e ao redor do mundo inteiro. O que é no mínimo uma grande justificativa do porquê o número de casos de depressão e ansiedade simplesmente explodiram depois da pandemia e durante ela. Além disso, a crise evidenciou desigualdades existentes com várias comunidades mais vulneráveis, que enfrentaram não só mais risco de infecção, como sofreram inúmeros impactos socioeconômicos. A realidade é que cada pessoa teve a sua experiência particular sobre o que foi tudo isso. Muitas pessoas perderam parentes próximos, muitas pessoas tiveram muitas dificuldades com relação a dinheiro. E pra te falar a verdade, a maioria da galera nem teve acesso a serviços básicos que deveriam ser fornecidos pelo Estado, como emprego, segurança, lazer e principalmente saúde. Desde aquele fatídico ano, o trabalho informal tem se tornado cada vez mais comum. E é burrice você pensar que é por causa de um coach que falou pra você empreender. Mano, está todo no mindset. Você tem que abrir uma empresa, uma startup. Não é isso. A grande realidade é que a maioria dessas pessoas migraram para áreas como vendas, trabalhadores domésticos e motoristas de aplicativo como Uber e iFood. E eu, por mais que também tenha passado por vários perrengues durante esse período, com certeza não enfrentei nem 1% do que essa pandemia poderia oferecer para muita gente. Mas talvez a história que eu vou te contar faça com que você que esteja começando a entrar na vida adulta ou que seja um adolescente se identifique bastante também. Em 2020 eu finalmente sairia do ensino fundamental e eu iria do 9º ano para o 1º ano do ensino médio. E eu já tava como? Eu já tava daquele jeito. Eu sou o Troy do High School Musical, eu vou ficar cheio das maiores gatas, cara. E a ilusão permanece até hoje, porque não tá tendo, gente. Não tá tendo. Com o início das aulas online e a falta de amigos, eu comecei a entrar num looping de tédio e solidão. Os meus dias pareciam que estavam sendo contabilizados em um relógio que a hora de acordar era só um prefácio da hora de dormir. Desde que eu me entendo por gente, eu sempre fui um bom aluno, mas eu não sei se era a falta de contato com os professores ou a ideia de ser um ambiente totalmente distante do que eu estava acostumado, mas eu só não conseguia estudar. E com o tempo, o sonho daquele garotinho de se destacar no colégio que ele tanto sonhou em entrar foi morrendo aos poucos. E eu não me culpava só por isso. Eu me culpava por estar com medo de algo acontecer com a minha família, e eu me sentia desapontado com a quebra de expectativa que o ensino médio estava sendo pra mim. E eu ficava rodando no YouTube procurando alguma coisa pra ver, alguma coisa que me fizesse sair daquela tristeza que eu tava guardando pra mim, algo que finalmente fizesse sentido. Eu me lembro de chegar num ponto de ficar várias horas vendo podcasts que na época tinham estourado, e eu comecei a conhecer vários canais que eu nem sabia da existência. E eu até maratonei algumas novelas, porque sim, eu sou um noveleiro. E o mais maluco de tudo isso é que por mais que a pandemia tenha passado, a nossa percepção sobre o tempo ficou totalmente errada. É muito comum você escutar vários adultos falando que depois de uma certa idade o tempo passa muito mais rápido. E isso pode até que seja verdade, por mais que isso tenha muito a ver com a nossa interação com as coisas ao nosso redor.
Mas eu sinto que com a pandemia, tudo isso se adiantou. É esquisito pensar que tudo aquilo tinha começado quando eu tinha 14 anos e agora eu já tenho 18. Antes eu tinha acabado de entrar no ensino médio e agora eu já tô fazendo faculdade. Os dias parecem horas, as horas parecem minutos e os minutos segundos. É como se a todo momento a gente estivesse brigando com o relógio e a gente nunca consegue ganhar. E pra te falar a verdade, existem muitos fatores que fizeram com que a pandemia causasse esse efeito na gente. E o principal deles é a perca de marcos temporais. A gente não tem ideia do que foi o fim, o começo e o meio. A pandemia foi um período muito extenso e o seu fim variou muito de país para país. Como cada nação conseguiu lidar com a doença, como a população interagiu com essa nova realidade e a demora para o processo de vacinação foram fatores que alteraram muito a nossa percepção sobre o fim. E o início variado do lockdown também fez com que a gente não entendesse exatamente quando começou. E de certa maneira, por mais que as coisas tenham se tornado híbridas e posteriormente presenciais, eu ainda assim sinto como se eu estivesse naquelas tardes infinitas esperando a próxima manhã. Era como se eu estivesse tentando enganar a mim mesmo, falando que tudo aquilo não passava de um sonho e que no outro dia tudo ia voltar ao normal. Mas nem tudo é como a gente imagina, né? Mas, de alguma forma, alguma coisa finalmente fez sentido pra mim. Aquele scrollar na internet que antes parecia que era só uma forma de me perder em mim mesmo e esquecer aqueles sentimentos ruins que tomavam conta de mim, se tornaram esperança. Vendo a quantidade de criadores de conteúdo que começaram a trabalhar durante a pandemia, eu pensei, nossa, grande parte da minha infância foi passada assistindo pessoas que eu admirava, pessoas que me fizeram companhia, pessoas que me fizeram rir. E tudo isso estava a 2 cliques do meu celular. E por que eu não posso fazer isso também? Por que eu não posso ser essa pessoa para outras pessoas? Eu sempre soube que, seja lá o que eu fosse fazer da minha vida, eu realmente gostaria de fazer coisas positivas, coisas que impactassem as pessoas positivamente. Seja fazendo elas pensarem, seja fazendo elas rirem, seja os dois. E eu finalmente tinha achado uma forma disso acontecer. Eu finalmente tinha me identificado como um comunicador. E esse vídeo e todos os outros vídeos que eu faço são apenas uma pequena amostra de tudo que eu ainda quero fazer. E esse canal que vos fala não é nada mais nada menos do que o fruto de muito esforço, de muito fracasso e de vários recomeços. E se não fosse a pandemia, se não fosse a quantidade de tempo que eu passei em casa, o ócio, eu provavelmente nunca teria começado a fazer isso. Mas por algum motivo doido da minha cabeça, graças a tudo isso que aconteceu, eu finalmente tô aqui produzindo conteúdo de verdade. Graças a toda essa jornada eu conheci vários amigos, reencontrei outros e hoje eu guardo no peito todos eles com muito carinho. Amigos esses que mesmo distantes sempre estão se apoiando e se ajudando para subir e alcançar o topo. E depois de passar por tudo isso, eu posso falar para vocês que o Enzo do início da pandemia não é o mesmo Enzo de hoje. Até porque olha o tamanho do meu cabelo e olha o meu cabelo agora. Eu quero morrer. E hoje em dia, graças a eu percebendo meu espaço e entendendo o que eu realmente gosto de fazer, eu me considero uma pessoa muito mais forte, uma pessoa muito mais realizada e uma pessoa muito mais feliz. Eu consigo encher o peito pra falar que um dia tudo aquilo que me destruiu, tudo aquilo que tinha me deixado na bad, que tinha me deixado completamente desapontado, serviu pra me fortalecer, pra me fazer uma pessoa mais apta, uma pessoa mais resistente pra encarar a vida como ela se apresenta. E a pandemia, mesmo sendo um período assustador, que parece que nunca acabou de verdade, no fim foi uma das etapas que todos nós tivemos que passar. E eu não tô falando que eu não vou fraquejar, mas que mesmo no momento em que eu me ver no chão, eu vou estar pronto para bater a poeira e encontrar uma nova saída para realizar os meus sonhos. Porque no futuro, tudo isso vai fazer sentido. Então talvez o maior ponto de tudo isso é você se pôr em reflexão e conseguir pensar o que os piores momentos da minha vida fizeram comigo.